Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Tiago Giraldi, eu sou intensivista na UTI do Covid-19, uma UTI ligada à disciplina de emergência clínica do HC da Unicamp. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que tem despertado bastante atenção, que é o desmame ventilatório no contexto da Covid. Bom, só para contextualizar, a gente sabe que desde seu início a pandemia de Covid se acompanha de um número elevado de internações em unidades de terapia intensiva, o que também é demonstrado pela pressão sobre os sistemas de saúde em quase todos os países acometidos. A necessidade de ventilação mecânica invasiva na Covid em pacientes na UTI, ela pode variar de mais ou menos 30% em estudo chinês a 90% uma coorte norte-americana, conforme essa meta-análise publicada recentemente, no início de julho. A evolução para a ventilação mecânica prolongada, de 7 a 21 dias, é frequente, assim como já ocorreu em outras causas de SARA, da síndrome da disfunção respiratória aguda, que a gente já cuidava na nossa prática clínica antes da pandemia, como pacientes sépticos, politraumatizados, politransfundidos. Com relação à ventilação mecânica prolongada, só para ilustrar com dados da literatura, uma meta-análise também recente trouxe 2 estudos que avaliaram o tempo total de ventilação mecânica dos pacientes com Covid na UTI. E houve uma avaliação de 10 a 17 dias, ou seja, um período longo de ventilação mecânica. Esse outro trabalho aqui procurou avaliar os principais fatores de risco associados à ventilação mecânica prolongada na Covid. E a conclusão é de que pacientes mais idosos e pacientes obesos apresentam maiores chances de necessitar da ventilação mecânica invasiva por tempo prolongado. Uma tendência que a gente já vem observando no dia a dia da UTI. Bom, e quais seriam as complicações relacionadas ao maior tempo de ventilação mecânica? Uma das principais é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. A literatura demonstra que a partir de 48 a 72 horas de ventilação mecânica invasiva, aumenta muito a taxa de pneumonia em pacientes entubados. Uma complicação frequente é a presença de edema em vias aéreas, pois o tubo orotraqueal ele se comporta como um corpo estranho que induz a formação de uma reação inflamatória e edema na laringe e na traqueia. E quando ele é retirado, ele pode levar ao estreitamento das vias aéreas, o que clinicamente se comporta como um espasmo com o estridor, depois de você extubar o paciente, podendo evoluir com insuficiência respiratória e rápida necessidade de retubação com urgência. A disfunção diafragmática é outra complicação frequente, pois um paciente entubado, sedado, muitas vezes bloqueado, perde-se o mecanismo de contração do diafragma e, como sabemos, todo músculo que deixa de ser utilizado evolui com hipotrofia. E isso se revela ao se iniciar o processo de desmame, quando o diafragma volta a ser solicitado na respiração espontânea. A polineuropatia do paciente crítico é uma entidade cada vez mais estudada em terapia intensiva, pois o paciente com internação prolongada em UTI, ele evolui com hipotrofia muscular generalizada, perda de massa muscular, acometimento axonal difuso, levando à fraqueza muscular e muitas vezes necessidade de reabilitação motora por tempo prolongado. O delírio no paciente em UTI, mais frequente no idoso e também
e também relacionado à internação prolongada e uso de sedação por muito tempo, esse paciente muitas vezes tem um tratamento difícil, que aumenta a mortalidade na UTI, aumenta a taxa de falha de extubação também. Por fim, o aparecimento de úlceras de decúbito, que são causas de dor, de deformidade, de infecção secundária no paciente internado por tempo prolongado. Bom, então, nesse cenário, o nosso objetivo é reduzir o tempo de ventilação mecânica do paciente na UTI e assim diminuir a incidência das complicações que a gente acabou de comentar. Então, como conduzir com segurança esse processo do desmame ventilatório? Bom, ideal é que a gente tenha critérios para o início do desmame ventilatório. Então, o paciente ele tem que estar com a causa que levou à intubação resolvida. Por exemplo, se a causa da insuficiência respiratória foi uma pneumonia, que essa pneumonia tenha sido tratada de maneira satisfatória. O paciente tem que estar com o Glasgow maior ou igual a 11, né? Tem que estar desperto, calmo e colaborativo. De preferência, sem sedação, como a sedação mínima. E capaz de iniciar os próprios esforços respiratórios. Tem que ser um paciente com uma tosse efetiva, sem uma secreção excessiva nas vias respiratórias. Com relação à gasometria, a pressão parcial de oxigênio maior ou igual a 60. Isso com uma fração inspirada de oxigênio no ventilador de no máximo 40%, uma PIP menor do que 8 centímetros de água, com uma relação PO2 sobre FI de EO2, pelo menos 150. Tem que ser um paciente que tem que estar hemodinamicamente estabilizado, bem perfundido, de preferência sem vasopressores ou com uma dose muito baixa, sem arritmias, né, principalmente arritmias com repercussão hemodinâmica. Um paciente que não apresenta uma insuficiência coronariana descompensada e que tem uma pressão arterial média de pelo menos 65 ou uma sistólica de no mínimo 90 milímetros de mercúrio. Com relação ao balanço hídrico, de preferência que ele esteja zerado ou negativo nas últimas 24 horas, né? A literatura já demonstra que o paciente com balanço hídrico persistentemente positivo tem maior mortalidade, maior taxa de falha de extubação. Com relação a disfunções orgânicas, ausência de disfunções não controladas, né? Por exemplo, uma insuficiência renal que ainda não foi adequadamente tratada. E, por fim, a ausência de equilíbrios, a ausência de distúrbios hidroeletrolíticos descompensados, né? Por exemplo, a gente sabe que a hipocalemia e a hipofosfatemia elas se correlacionam com fraqueza muscular e maior chance de falha de extubação. E o pH do paciente, de preferência na faixa da normalidade, entre 7,3 e 7,5. Bom, mas aí o que a gente pode fazer também para otimizar o processo do desmame ventilatório? Então, logo você identifica o paciente apto, de acordo com os critérios que a gente apresentou no slide anterior, interromper o uso de bloqueadores neuromusculares, se é que já não foram suspensos. Lembrar que o uso de benzodiazepínico por tempo prolongado, em altas doses, né, por exemplo, o midazolam, que é muito usado na terapia intensiva, pode prejudicar o processo do desmame, porque induz o delírio. Já tem muita literatura sobre isso também. Portanto, dá preferência aos sedativos, como propofol, a ketamina, que também estão sendo muito utilizados aí no contexto da Covid-19. Corrigir distúrbios como hipomagnesemia, hipofosfatemia e hipocalemia,
como a gente acabou de comentar, né, que pode provocar fraqueza muscular e assim aumentar as chances de falha. Por fim, é um método que a gente vem utilizando muito no nosso serviço, é utilizar o ultrassom point of care à beira do leito. Ele nos permite identificar e quantificar o edema pulmonar. Aqui no caso, principalmente é o edema de origem inflamatória, né? Quanto maior a quantidade de edema, pode ser um paciente com maior chance de falha de extubação também. E o ultrassom também nos ajuda a avaliar a função cardíaca sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, né? Tanto de forma qualitativa como quantitativa. Então, a literatura ela mostra que principalmente o paciente com disfunção diastólica, ele tem uma chance maior de falha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente aqui na apresentação. Bom, e após todos esses cuidados que a gente comentou, como decidir se o nosso paciente poderá ou não ser extubado? A gente faz uso de um teste, né, que no caso é o teste de respiração espontânea, o TRE, cujo objetivo é justamente avaliar a capacidade ventilatória do paciente com suporte mecânico mínimo ou ausente, né? Ou seja, avaliar a capacidade que ele tem de gerir a própria respiração. Bom, mas no contexto da Covid-19, como que a gente tem feito a condução do TRE? O TRE ele deve ser realizado com o paciente acoplado ao respirador mecânico, mantendo o sistema fechado, com taquicare, utilizando os filtros adequados, né, que a gente já vem utilizando, de acordo com essa sequência. O modo ventilatório que vai ser utilizado é a pressão de suporte, o PSV, uma vez que se trata de um paciente capaz de iniciar os próprios esforços ventilatórios. É um paciente que pode ficar em PSV. É um modo espontâneo. É manter a PIP entre 5 a 8 centímetros de água e uma pressão de suporte em torno de 5, ou seja, uma pressão de suporte mínima, apenas para vencer a resistência do circuito. E o tempo do teste, entre 30 minutos a no máximo, é 1 hora do teste. E lembrar de não realizar o teste com o tubo T, como a gente fazia antes da pandemia muitas vezes, pelo risco de gerar aerossóis e contaminar toda a equipe multidisciplinar. Bom, sendo um teste, como que a gente vai saber se o paciente apresentou falha, né? Os critérios de falha são critérios que você avalia à beira do leito, através de sinais vitais e exame físico. Então, a frequência respiratória, o paciente que se mantém com a frequência respiratória persistentemente acima de 35. O paciente que se mantém com uma saturação arterial de oxigênio persistentemente abaixo de 90%. Um paciente taquicárdico, com uma frequência cardíaca persistentemente elevada, acima de 140. Um paciente com variação na pressão arterial sistólica, para cima de 180 milímetros de mercúrio ou abaixo de 90. E sinais e sintomas como agitação psicomotora, o paciente começa a ficar sudoreico, com rebaixamento, né? Alteração do nível de consciência e a sincronia tóraco-abdominal, que já demonstra que o paciente já está evoluindo com fadiga respiratória. Bom, e após o TRE, se o paciente não apresentou os critérios de falha, então a gente pode evoluir a extubação. Porém, um trabalho realizado em 2017
mostrou que depois do TRE, se o paciente apresentou sucesso, né, é recomendável mantê-lo com os mesmos parâmetros ventilatórios pré-TRE por 1 hora, antes de você evoluir a extubação. Isso se relacionou com uma menor chance de falha. E ao se identificar a falha no TRE, né, os critérios de falha, a gente deve manter o paciente nos mesmos parâmetros ventilatórios anteriores por pelo menos 24 horas, antes que seja feita uma nova tentativa, né, para a gente, assim, evitar fadiga muscular. Se você realizar um novo TRE antes desse período, aumenta muito a chance de falha nesse novo TRE. Bom, é o preparo para a extubação, né? Lembrar que a extubação sempre você deve decidir e compartilhar junto com a equipe multidisciplinar, né? Lembrando que a fisioterapia, ela acompanha, né, a ventilação mecânica, lembrar que o paciente deve estar em jejum para você evoluir a extubação, então a enfermagem também deve estar ciente. E a equipe toda deve estar devidamente paramentada, com os equipamentos de proteção individual adequados. Você pode lançar mão de medicamentos para reduzir a geração da tosse, né? Como a lidocaína e o remifentanil. E assim você diminui a geração de aerossóis. O que é algo até contrário ao que a gente fazia antes da pandemia, quando você até solicitava que o paciente tossisse justamente para expelir qualquer secreção residual que tivesse ficado nas vias respiratórias e diminuir a chance de falha. Mas agora a gente acaba até reduzindo a geração da tosse para diminuir a chance de contaminação da equipe. Pelo mesmo motivo, você pode considerar também o uso profilático de antieméticos, né, como metoclopramida, bromoprida, ondansetrona. O dispositivo que você vai utilizar para oxigenoterapia depois da extubação, seja o catéter nasal, ou máscara com reservatório, ele já deve estar devidamente montado e conectado à rede de oxigênio. E o material para reintubação orotraqueal, ele deve estar prontamente disponível no caso de você ter uma falha imediata da extubação. Com relação à técnica que a gente vai usar para efetivamente extubar o paciente, a gente vai usar a técnica mask over tube, ou seja, máscara sobre o tubo, que você pode encontrar nessa referência aqui. Então, o paciente tem que estar sentado, né, no decúbito elevado, 45 graus, 3 minutos antes de você evoluir a extubação, você pode pré-oxigenar o paciente com FiO2 a 100%. Então, se ele estava ali com uma FiO2 no respirador 40%, um pouco antes você pode aumentar para 100%, para diminuir a chance de ter uma queda na saturação logo em seguida. Como a gente acabou de comentar, você pode infundir medicamentos para reduzir a tosse, como a lidocaína, 1 mg por quilo intravenoso. Em seguida, desligar o ventilador mecânico ou simplesmente alterar para o modo stand-by, para não ficar disparando os alarmes. Cortar o cadarço, né, que fixa o tubo, em seguida desinflar o cuff e retirar o tubo traqueal, lembrando que ele ainda deve estar acoplado ao circuito do ventilador. E logo em seguida você já acoplar uma máscara que por sua vez deve estar acoplada a um filtro com bolsa de oxigênio a 100%, né, para a gente manter
oxigenação do paciente com a menor chance possível de liberar aerossóis. Verificar os sinais vitais e assim que os sinais vitais estiverem estabilizados, né, a gente pode trocar essa máscara aqui por uma máscara com reservatório ou catéter de oxigênio nasal. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue visualizar melhor o procedimento. Então, a gente tem aqui o profissional 1, que já está aqui preparado para cortar o cadarço, que fixa o tubo, enquanto o profissional 2, ele está já preparado com a máscara, que por sua vez está acoplada ao filtro. Aqui na figura B, o profissional 1 já está preparado para retirar o tubo, né? Perceba que o tubo ainda está acoplado ao ventilador mecânico em sistema fechado com o traquecare, enquanto que o profissional 2 já está realizando, já está desinflando o cuff, né? O balonete, e já está aproximando a máscara do rosto do paciente. Aqui na figura C é a extubação mesmo, então o tubo já está sendo retirado, né? Perceba ele aqui conectado ainda ao circuito, e o profissional 2 já está com a máscara acoplada ao filtro, né? E que por sua vez está acoplado a uma fonte de oxigênio. Essa máscara já está bem acoplada ao rosto do paciente. E aqui na figura D, a extubação já foi realizada, o paciente está com a máscara aqui devidamente acoplada ao seu rosto. E aí a gente vai observar os sinais vitais, se eles se mantiverem estáveis, trocar essa máscara por um catéter nasal ou uma máscara com reservatório, de acordo com a sua escolha prévia ao procedimento. Bom, e quando que a gente vai considerar que a extubação foi bem sucedida? Quando não há necessidade de você reentubar o paciente e retornar à ventilação mecânica por um período de 48 horas subsequentes à extubação. E quais que seriam os critérios de falha da extubação? São critérios muito semelhantes à falha no TRE, ou seja, taquipneia, né, frequência respiratória mantida acima de 35, saturação arterial de oxigênio que se mantém persistentemente abaixo de 90%, um paciente que evolui com taquicardia mantida acima de 140, variações na pressão arterial sistólica acima de 180 ou abaixo de 90 milímetros de mercúrio. E paciente que evolui com rebaixamento do nível de consciência, possivelmente por retenção de CO2, e que então perde a capacidade de proteger as vias aéreas, né? Nesse caso, em caso de falha de extubação, proceder à reintubação imediata do paciente. Isso é importante porque a literatura mostra que você retardar a extubação, a reintubação de um paciente que está apresentando critérios de falha, isso aumenta a mortalidade. Bom, e por que os pacientes podem apresentar falha da extubação, né? Algumas causas são imediatas, ou seja, elas surgem logo após a extubação, como o laringoespasmo, né? Como foi citado lá no início, o tubo eodotraqueal provoca uma reação inflamatória ao seu redor, levando à formação de edema, e uma vez que ele é retirado, pode haver estreitamento do conduto traqueal, espasmo laríngeo,
que clinicamente se manifesta como estridor. É uma complicação mais frequente em mulheres e pacientes com intubação prolongada e pode necessitar de reintubação com urgência, pela possibilidade de transformação em via aérea difícil e pela dificuldade de se inserir o tubo devido ao estreitamento da via aérea. Pacientes mais idosos, cardiopatas, diabéticos, com disfunção diastólica prévia, podem apresentar outro tipo de complicação, o edema pulmonar cardiogênico, né? Porque a gente sabe que após a extubação ocorre aumento da precarga do átrio direito e assim para o ventrículo esquerdo, depois que o sangue passa pelo pulmão. Nesses pacientes, ocorre aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, porque se trata do ventrículo pouco complacente. E assim ocorre aumento da pressão hidrostática do capilar pulmonar, com formação de edema, insuficiência respiratória, muitas vezes necessidade de retubação. Lembrar que após a extubação, também vai ter um aumento na pós-carga do ventrículo esquerdo, o que pode colaborar para o aumento das pressões de enchimento dessa câmara. Pacientes asmáticos com DPOC podem apresentar broncoespasmo após a extubação, muitas vezes de difícil tratamento, né? E aí necessidade de reintubação. E aí temos outras causas, como extubação precoce, ou seja, provavelmente um paciente cujo momento ideal da extubação não foi identificado corretamente. Por isso, a importância dessa avaliação detalhada que falamos até aqui. A atelectasia também é comum, pois após a extubação pode haver redução do volume corrente e colabamento de regiões pulmonares. É o mesmo de um lobo inteiro. No paciente obeso, isso é frequente, pode cursar com insuficiência respiratória. A fraqueza muscular, como já foi citado, por disfunção diafragmática, internação prolongada, uso de corticoides e bloqueadores neuromusculares. Nesses casos, geralmente o paciente se apresenta com aumento da frequência respiratória para compensar a queda do volume corrente e pode evoluir com fadiga respiratória. O excesso de secreção em vias aéreas, principalmente em paciente com tosse pouco eficaz, também pode levar à falha de extubação. E por fim, um paciente que evolui com rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes por retenção de CO2, né, que perde capacidade de proteger as vias aéreas e acaba necessitando também ser reintubado. Uma pergunta muito comum pode-se realizar ventilação não invasiva após extubação? O que as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013 recomendam? A ventilação não invasiva é profilática, ou seja, realizada imediatamente após a extubação, como forma de você prevenir uma nova insuficiência respiratória e assim é uma falha. E os pacientes que podem se beneficiar dessa VNI profilática são justamente aqueles que a gente observa que têm evoluído de forma mais grave pela COVID, como pacientes obesos, cardiopatas, pacientes de ventilação mecânica prolongada, com DPOC e pacientes idosos. Nesses casos, a VNI deve ser acoplada imediatamente após a extubação e o paciente deve ser reavaliado após 30 minutos. Caso esteja insuficiência respiratória após esse período, proceder à reintubação. Se a VNI não foi realizada logo após extubar o paciente de forma profilática e o paciente evoluir com insuficiência respiratória,
pelos motivos que a gente mostrou no slide anterior, você não deve indicar a VNI nesse caso, porque postergar a retubação nesses casos, como a gente comentou, aumenta a mortalidade. Por fim, não utilizar tubo trocador durante o processo de extubação, como guia para uma via aérea difícil, né? Você tem que retubar um paciente em via aérea difícil, como a gente fazia antes da pandemia, porque é um procedimento gerador de aerossóis, e aí aumenta o risco para a equipe. Aqui alguns conceitos de desmame ventilatório difícil e prolongado, das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013. Então, o desmame ventilatório é simples quando você tem sucesso logo no primeiro TRE. Ele torna-se difícil quando você tem a falha no primeiro TRE e você precisa de até 3 TREs ou até 7 dias após o primeiro TRE para você ter sucesso no desmame. E o desmame torna-se prolongado quando ocorre falha em mais de 3 TREs consecutivos ou quando a necessidade de mais de 7 dias de desmame após o primeiro TRE. Então, são alguns conceitos aí para vocês. E aqui a gente pode ver as causas do desmame ventilatório difícil e prolongado. E você percebe que os pacientes com Covid na UTI se encaixam em muitos desses casos. São pacientes mais idosos, com múltiplas comorbidades, como ICC, DPOC, cardiopatia isquêmica, pacientes hipertensos, diabéticos, né? E a gente citou lá no começo da apresentação, o estudo, que demonstrou a obesidade como fator de risco para a ventilação mecânica prolongada na COVID. E aí você tem a disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica e a polineuropatia do paciente crítico, que já citamos. E lembrar que é muito comum o uso de bloqueadores neuromusculares, né, no paciente com a COVID, além da dexametasona, que a gente já sabe que é recomendada. E os bloqueadores neuromusculares e corticoides, eles colaboram para a fraqueza muscular e a polineuropatia do paciente crítico. A pneumonia associada à ventilação mecânica, ela muitas vezes leva a aumento dos parâmetros ventilatórios, aumento da sedação, muitas vezes choque e disfunção renal, também dificultando o desmame, além de infecções de outros focos, né, como foco urinário, infecção do catéter, e entre outras causas de infecção na UTI. O delírio, a agitação, ansiedade, que também são muito comuns no contexto da COVID, eles também levam a maior uso da sedação, maior taxa de extubação acidental e assim uma dificuldade maior no desmame. Além disso, o delírio é um fator de risco independente para o aumento da mortalidade na UTI. Por fim, pacientes que evoluem com estado inflamatório persistente, sarcopênicos e desnutrição, e assim também aumenta a fraqueza muscular e aumenta a maior dificuldade no desmame. Bom, no contexto do desmame prolongado, a questão da traqueostomia acaba surgindo como meio de se facilitar o desmame, trazer mais conforto ao paciente e talvez reduzir o tempo da ventilação mecânica e de UTI. Mas quanto tempo devemos esperar para realizar esse procedimento? A literatura ainda não é conclusiva, conforme a gente observa, não parece haver benefício em se realizar a traqueostomia precocemente, ou seja, em até 7 dias ou em até 10 dias após a intubação, com relação a reduzir mortalidade, tempo de ventilação mecânica e incidência de PAV, né?
Talvez pacientes neurológicos, como pacientes com AVC, TCE, trauma raquimedular, possam se beneficiar dessa traqueostomia precoce, porque nesses casos não há uma previsão de resolver o motivo que levou à intubação a curto prazo. Mas nos casos de pacientes clínicos, como é o caso da COVID, há referências que recomendam aguardar pelo menos 14 dias, porque aí se trata de uma causa de intubação que é potencialmente reversível, né? E lembrar que a decisão da traqueostomia deve ser compartilhada, de preferência com o paciente, mas no caso do paciente em UTI, muitas vezes isso não é possível. Então, a família do paciente deve partilhar dessa decisão, além da equipe cirúrgica que vai realizar o procedimento, bem como a equipe multidisciplinar da UTI, como fisioterapia e enfermagem, que também estão no cuidado diário ao paciente. E aqui você novamente percebe como uma questão polêmica. Tem autores que defendem a traqueostomia mais precoce como forma de reduzir o tempo de ventilação mecânica e os danos à traqueia provocados pela intubação prolongada. Mesmo que uma discussão mais recente questione esse benefício, em face da falta de evidência a favor de reduzir a mortalidade. No caso específico da Covid-19, a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica invasiva é alta. E isso tende a desencorajar a traqueostomia precoce, porque não haveria benefício em reduzir a mortalidade. E mesmo assim, quando se decide pela traqueostomia, ainda assim aguardar 14 dias pelo menos, para aumentar a chance de reduzir a carga viral e diminuir os riscos à equipe. Uma vez que o paciente foi traqueostomizado, quando iniciar o desmame da ventilação mecânica, né? Depois que foi retirada a sedação, depois que o paciente acordou e está em parâmetros baixos de ventilação mecânica, né? O paciente ele tem que ser capaz de manter-se alerta em posição sentada. Uma FI de PO2 de não mais do que 40%. Ele tem que estar hemodinamicamente estabilizado. Tem que ter uma tosse eficaz, né? E não requisitar aspiração frequente das vias aéreas. Para a gente poder levar adiante o desmame da ventilação mecânica depois da traqueostomia. Então, antes da pandemia, quando a gente ia desconectar o paciente da ventilação mecânica, a primeira alternativa era simplesmente a nebulização intermitente, né? Você acoplar a cânula traqueal a uma fonte de oxigênio. Porém, esse método está diretamente relacionado à geração de aerossóis, né? Como é alternativa, qual que é o procedimento que tem sido feito no nosso serviço? Manter o paciente em sistema de aspiração fechado, conectado à traqueostomia, com taquicare e o filtro na saída exalatória e com suplementação de oxigênio através do filtro. Aqui, inclusive, a gente tem uma ilustração, né? Então, a gente tem o paciente, está customizado, é a cânula traqueal, e você percebe que ela está conectada ao taquicare. O paciente ele se mantém em sistema fechado. Aqui você tem o filtro na saída exalatória, e a suplementação de oxigênio através do filtro, como a gente comentou no slide anterior.
Por fim, falando um pouco sobre a avaliação da disfunção diafragmática na UTI. Uma maneira de você identificar esse distúrbio e assim agir corretamente na causa do desmame prolongado é o ultrassom à beira do leito, que permite avaliar a espessura e a contratilidade do músculo durante o ciclo ventilatório. Quanto mais delgado o músculo, maior a disfunção. Já tem bastante literatura sobre isso. Pode ser feito inclusive pelo fisioterapeuta à beira do leito. E outro método realizado pela fisioterapia é a medição da pressão expiratória máxima, a PIMAX, para avaliar a força inspiratória do paciente, mas o paciente precisa estar colaborativo para poder exercer um esforço inspiratório máximo contra uma resistência, no caso uma válvula unidirecional. Essa avaliação à beira do leito, tanto com ultrassom como pela medição da PIMAX, ela permite à fisioterapia planejar um treinamento muscular para facilitar o desmame ventilatório. E os resultados podem ser acompanhados pelo aumento da PIMAX, pela redução dos parâmetros ventilatórios, pelas medidas de ultrassom, e assim no sucesso do desmame como um todo. Lembrar que em pacientes em uso prolongado de ventilação mecânica, internados por tempo superior a 2 semanas, é recomendado 2 testes de PCR para o vírus da Covid, para você mudar os padrões de paramentação, para você liberar o isolamento respiratório. Bom, é o que eu tinha para falar para vocês então sobre o desmame ventilatório nesse contexto da Covid-19 que todos estamos aí vivenciando. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e para a prática clínica diária. Um grande abraço a todos e vocês podem enviar dúvidas para o meu e-mail institucional. Um abraço a todos, muito obrigado.